Boa tarde. Estão ouvindo, né? Pessoal da internet também, boa tarde. Pra não esquecer, né? Então, hoje temos mais uma palestra, mais uma batalha, né? Para enfrentarmos. Às vezes eu fico pensando, né? Por que eu fico aceitando essas batalhas, né? Mas estamos aí. Vamos tentar passar a mensagem de hoje para vocês. Vocês sabem que todo dia, quando nós acordamos, como bem o Agostinho leu ali na psicografia, a gente tem a oportunidade de encarar aquela pessoa que, digamos assim, é a mais importante da nossa vida atual, né? Que somos nós mesmos diante de um espelho. E nós temos sempre 50% de chance de termos sucesso no dia e 50% de não termos sucesso naquele dia, no dia que nós acordamos, que nós estamos nos encarando ali. Nós podemos encarar a vida de uma maneira positiva ou nós podemos encarar a vida de uma maneira negativa. Né? Durante o dia a gente vai ter sempre aqueles altos e baixos, algumas oscilações, alguns oscilam mais, outros oscilam menos, mas sempre teremos essa questão dos altos e baixos. E sempre teremos as batalhas que nos foram impostas quando nós resolvemos, ou quando nós decidimos, ou quando nos foi proposto reencarnar neste planeta. Né? Vocês sabem que nós vivemos num planeta que é de provas e expiações, embora diga-se que ele passe por uma transição para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, nós ainda passamos muitas agruras no nosso dia a dia, né? Sejam pequenos problemas familiares, sejam problemas materiais, sejam problemas emocionais, nós sempre acabamos passando por alguns problemas todos os dias. Claro, cabe a cada um a visão que vai ter desses problemas, né? Eles podem ser maiores ou menores conforme nós formos encarando essas batalhas. E como a felicidade, né, também no Evangelho já fala, né, não é desse mundo, porque muitas vezes nós buscamos coisas emocionais, buscamos segurança emocional em algumas pessoas e essa segurança não vem, buscamos segurança material e essa segurança não vem, buscamos satisfação no nosso trabalho, ele não vem, reconhecimento, ele não vem. Né? Então, muitas vezes nós nos paramos e nos pegamos para pensar por que não vem, né? Por que não acontece da maneira como nós gostaríamos. Porque justamente não é para acontecer dessa forma. Justamente nós temos que passar por isso. Justamente em algum ponto do nosso passado, seja de uma outra vida, ou seja dessa própria vida, seja quando éramos crianças, nós cometemos alguma coisa, inconsciente ou conscientemente, que vem nos cobrar em algum momento dessa nossa jornada. Então, se a gente para pensar que tudo que acontece de maneira que vai ao desencontro dos nossos desejos, vem para nos fortalecer, vem para nos mostrar, olha, tu está errado nesse ponto. Tu tem que parar, pensar, repensar e seguir em frente. Então é isso que a gente tenta buscar sempre, né? Por isso que a gente está nesse planeta, por isso que a gente tem essas nossas batalhas diárias, por isso que a gente tem que encarar todo dia aquela pessoa no espelho, nós mesmos, né? E todo dia nós temos que nos fortalecer de alguma forma. Os desafios, eles sempre estarão aí. Né? Eles podem ser pequenos, como eu falei, tudo vai depender de como nós vamos encarar o problema diante dos nossos olhos. Eles podem ser pequenos, a gente pode encarar com otimismo, né? Com uma força de vontade de melhorar, de crescer, de evoluir, de superar aquele obstáculo, ou nós podemos encarar de uma maneira negativa, de uma maneira que vai nos depreciar, de uma maneira que vai nos deixar mais para baixo, que vai prejudicar a nossa autoestima e vai provavelmente nos deixar muitas vezes doentes, muitas vezes com problemas emocionais gravíssimos, e nós não vamos encontrar um caminho para sair disso. Eu lembro de uma história, um professor se eu lembro agora, não é de Harvard, acho que é da Carnegie Mellon, dos Estados Unidos, ele já palestrou em Harvard também. Ele se chamava Randy Pausch. Ele deu uma palestra chamada A Última Lição. Por que era a última lição? Porque foi a última palestra que ele deu em vida. Né, ele tinha, não lembro agora a idade dele, tá? Não vou conseguir puxar na memória, mas ele desencarnou em 2008 e 3 anos antes ele descobriu que ele tinha câncer. Né, era um professor renomado nos Estados Unidos e tal, chamado para fazer muitas palestras, e ele descobriu que ele tinha câncer e durante um tempo ele fala que ele encarou aquilo de uma maneira não muito positiva.
E, claro, quem que vai encarar de uma maneira positiva, né? Tu vai lá no médico, o médico dá um diagnóstico de câncer, tu já dá aquela murchada natural, né? E ele teve aquele período de depressão dele, mas quando ele descobriu que realmente não tinha mais o que fazer, ele começou a levar uma mensagem positiva para as pessoas, né? Isso que eu achei bacana nesse livro, e na palestra também que eu assisti pela internet, que ele tentou levar isso para os alunos, para as pessoas que assistiam a palestra dele, ou que leram o livro dele, que era essa força de vontade. Que, poxa, eu tenho mais, 6 meses de vida, tenho mais 3 meses de vida, ou eu vou ter mais 20 anos de vida. Né? Se nós estamos saudáveis, nós vamos ter talvez 60, 30, 40, 50, 10, 20 anos de vida ainda. E se nós ficarmos nos lamentando por esse período, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E foi isso que ele fez. Quando ele descobriu que ele tinha talvez mais um ano de vida, ele tentou fazer o melhor da vida dele, tentou lutar a batalha dele diária da melhor maneira possível. Ele fez os tratamentos, sofria com quimioterapia, sofria com radioterapia, mas conseguiu. Chegou no final da vida dele, ele sabia que ele ia desencarnar, sabia que ia morrer, sabia que ia deixar esposa e filhos, mas ele não desistiu, ele resolveu lutar até o último dia, resolveu passar uma mensagem positiva para as pessoas. Então é isso que a gente sempre tem que buscar fazer, né? Eu gosto muito dessa história porque sempre lembra disso, quando às vezes nós paramos para pensar que, tá dando tudo errado, não vai mais nada para frente, né? Tem aquele dia que tu acorda de manhã cedo que tu já pensa, não vai mais nada para frente, o que eu vou fazer, meu Deus, por que isso? A gente acaba botando a culpa, às vezes, ou o questionamento para Deus, se realmente a resposta é dentro de nós, né? Se o problema formos nós que criamos. E eu gosto dessa história justamente por isso, porque a gente para e pensa, né? Poxa, podia desistir da vida, viveu mais 3 anos, mas poderia ter desencarnado em 1 mês, 2 meses, como acontece muito, né? Então, é sempre bom a gente levar esse pensamento positivo na nossa vida, né? Se estamos aqui agora, vamos viver mais 30, mais 40, mais 50, mais 10, mais 5, mais 1 ano. Vamos tentar viver bem, vamos tentar acreditar bem naquela pessoa que acorda de manhã cedo e olha no espelho, como Agostinho leu ali. Vamos tentar buscar uma coisa melhor para as nossas vidas. E aí vem uma coisa muito interessante que a gente aprende aqui na casa, que é o nosso autoconhecimento. Você sabe que eu gosto bastante de música, né? Então tem mais um trechinho aqui. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. O que isso tem a ver com autoconhecimento? Quando nós paramos, né? Quando nós refletimos sobre o que está acontecendo em nossa vida e nós tentamos buscar alguma solução, nós começamos a nos autoconhecer. E aí tem uma ferramenta aqui na casa que nos auxilia muito, que são os grupos de inteligência naturais, né? Os GNIs. E essa ferramenta, em algum ponto da nossa vida, para quem já está estudando ela há bastante tempo, ela acaba cutucando um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Ela acaba mostrando para nós que nós não somos tão bonitos na frente do espelho, nós não somos tão perfeitos. Nós acabamos demonstrando alguns defeitos, algumas pequenas imperfeições que tem no nosso caráter, que tem no nosso espírito, que tem no nosso modo de agir. E aquilo ali acaba machucando um pouco, né? Aquilo ali acaba mostrando que estamos doentes de alguma forma, né? Se estamos nesse planeta, de alguma forma, temos uma pequena doença para sarar, para curar. Seja ela qual for, né? Seja o orgulho, seja o egoísmo. Esses são mais difíceis, né? Mas, às vezes, temos pequenos probleminhas, pequenas doenças emocionais que são fáceis de ser tratadas, mas nós não conseguimos trabalhar isso dentro de nós, né? Com o autoconhecimento a gente acaba conseguindo trabalhar isso, mas de certa forma ele também mostra um outro lado, né? Quando eu começo a me descobrir, eu, Roberto, acabo descobrindo um Roberto que às vezes eu não gostaria de conhecer, né? Porque é um Roberto que talvez tem orgulho, tem um egoísmo mais exacerbado, tem vaidade, tem outros atributos negativos que acabam até deixando para baixo de algumas oportunidades da vida, né? Que eu deveria pegar aquela informação e passar por cima, mas acaba me machucando um pouco mais. Mas faz parte da vida, são as nossas batalhas. É aquilo que a gente veio fazer aqui, a gente veio aprender, a gente veio conhecer e botar em prática aquilo que a gente aprendeu para melhorar. Mas faz parte, né? Faz parte essa questão do autoconhecimento também. E aí quando nós começamos a nos conhecer,
muitas vezes a gente acaba deixando aquilo que é de ruim também de lado, e a gente acaba querendo ver só aquilo que é belo em nós, né? Então a gente lembra aquela fábula do Narciso, que ele ia no lago, né? Era um rapaz muito belo, e ele ficava se admirando na imagem que ele tinha no reflexo da água. Tanto que se admirava que acabou desencarnando, né? Acabou morrendo, caiu no lago. Se eu não me engano, caiu no lago e se afogou. Não lembro assim 100% da fábula, mas eu lembro que era alguma coisa parecida com isso. Então muitas vezes a gente vai acabar olhando nós mesmos, né? Olhando aquela imagem que nós temos, que teoricamente na nossa cabeça é perfeita, e vamos ficar admirando aquilo ali. Mas no decorrer do tempo a gente vai percebendo que não é bem assim. E daqui a pouco a gente passou 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, algumas pessoas 100 anos, e desencarnaram, vão para um plano espiritual e descobrem novamente que tem que voltar, que novamente não conseguiram curar aquelas pequenas doenças da alma que trouxeram nessa última encarnação. Vão ter que recomeçar todo o processo de novo. Muitas vezes todo o conhecimento que foi adquirido numa próxima existência vai ter um esquecimento, justamente para que as pessoas possam dar mais valor quando conquistarem novamente esse conhecimento, possam dar mais valor para suas conquistas diárias. E isso a gente faz todo dia, tá? Isso eu digo de experiência própria. Às vezes a gente está ali, faz uma coisa bacana, tu acaba se admirando, mas, poxa, não é bem assim, né? Quando cai na real, tu para e pensa, pô, não, mas também tem esse ladinho aqui errado, então tem que melhorar isso aqui. Né? Às vezes tu passa dias, meses, anos, talvez, algumas pessoas, né, dependendo da consciência de cada um, dependendo do grupo de inteligência de cada um, às vezes passa anos remoendo aquilo ali para poder superar lá na frente. Mas faz parte do nosso dia a dia também, faz parte do nosso autoconhecimento. E aí a gente para e pensa, né, que agora a gente está pagando talvez os nossos pecados por lá atrás a gente ter acreditado que só se vivia uma vez. Né? A gente vem da nossa cultura ocidental que fala muito de que morreu, acabou, morreu, se você não foi bom, vai para um purgatório, vai para o inferno, seja lá qual for a crença, né? Mas a gente para e pensa que não é bem assim, né? Hoje a gente está numa casa espírita, a gente já sabe, vocês estão aqui buscando, vocês já conhecem, que não é bem assim. A gente tem tem um conceito chamado reencarnação, que se estamos aqui hoje, já estivemos aqui no passado, seja aqui ou em outro lugar do nosso planeta, ou em outro planeta, e lá, com certeza, nós fizemos alguma coisa que está impactando a nossa vida aqui. Ou nessa vida mesmo, né, nós, há 1, 2 anos atrás, alguns meses atrás, nós cometemos algum ato falho que também está impactando a nossa vida nesse momento presente. E aí acabamos, muitas vezes, esquecendo disso, né? Acabamos esquecendo desse conceito, acabamos esquecendo que o Espiritismo veio justamente para isso, para mostrar para nós a questão dos nossos erros passados, da nossa oportunidade de melhoria todos os dias e da nossa oportunidade de crescer para o futuro. E a gente para e pensa, né, que fica remoendo aqueles pecados, né, que a gente já cometeu no passado. E aí a gente começa a criar alguns probleminhas a mais na nossa vida. A gente começa a criar algumas prisões, né, a gente acorda, passa o dia, tem as nossas dificuldades, a gente não consegue superar, a gente começa a se autoconhecer, a gente não consegue conviver, às vezes, com o novo eu que está surgindo, e alguns problemas começam a surgir mais fortes emocionalmente, mais fortes na nossa psique, e aí a gente começa a se aprisionar de alguma forma. Né? São prisões mentais, prisões psíquicas, prisões materiais, e aí tem mais uma frase aqui que fala, né, que você é livre para fazer suas escolhas. Né? Aquela história de acordar de manhã cedo, eu tenho 50% de dar certo no meu dia e 50% de não dar certo. Mas a gente acaba sendo prisioneiro das consequências das escolhas que nós acabamos fazendo todos os dias, ou todos os momentos que passamos por dificuldade. E essas prisões que nós criamos, muitas vezes, elas podem ser pequenas, tá? Podem ser, às vezes, uma pequena... como é que eu vou explicar para vocês? Pode ser uma pequena prisão emocional que nós criamos com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos, ou com as pessoas que convivem ao nosso redor, de ficar
de criar, sei lá, vamos usar uma palavra bem da nossa região aqui, né, de ficar emburrado com alguém. Então nós criamos aquela prisãozinha de ficar emburrado, ficar melindrado com alguma situação que aconteceu. Então aquilo ali acaba sendo uma prisão que acaba dificultando ainda mais a nossa evolução, né? E muitas vezes a gente não percebe aquilo ali. Às vezes a gente acha que, não, eu sou assim, a pessoa está errada, eu estou certo, eu fico na minha razão, mas muitas vezes eu não estou na razão. Muitas vezes eu estou deixando o meu orgulho ser mais forte do que na verdade eu deveria estar batalhando para ser melhor. E aí acabamos criando essas prisões, né? E essas prisões elas podem ser de muitas formas, né? Pode ser essa questão mais emocional, pode ser uma questão mais psíquica, pode ser uma questão mais material. Muitas vezes, nessa questão das prisões, nós começamos a ter uma baixa autoestima, né? Nossa autoestima começa a ficar muito lá embaixo, né? Tem alguns grupos de inteligência que isso é mais forte, outros não é tão forte assim, mas a oscilação começa a ser muito mais constante. Eu digo constante naquela situação mesmo, está no 0, daqui a pouco está no 100, daqui a pouco está no 0, daqui a pouco está no 90, está no 10, e isso é no dia todo, né? Isso é todo dia. Né? Todo dia. Se a gente não está naquele equilíbrio, não está naquele equilíbrio, isso está acontecendo todo dia. E muitas vezes a gente acaba se desvalorizando, né? Já sai da baixa autoestima, já vai para uma depressão um pouco mais profunda, já vai para uma desvalorização, porque não dá certo, porque nada dá certo, porque eu não gosto do meu trabalho, porque eu não gosto da pessoa que está comigo no meu relacionamento. Né? Claro, a gente não faz apologia nenhuma para as pessoas chutarem o balde, né? Mas se já tem esse sentimento, é uma hora de parar e pensar, né? Poxa, o que eu estou fazendo no meu relacionamento? O que eu estou fazendo no meu trabalho? O que eu estou fazendo nos meus empreendimentos? Será que vai dar certo isso? Não vai dar certo? Por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes a gente acaba caindo naquela de que, mas se eu largar o meu trabalho aqui agora, eu não vou ter mais futuro. A gente vai ver depois ali num videozinho que o rapaz ali ele fala uma coisa que é muito verdadeira, né? A gente está numa era onde as pessoas estão com 50, 60 anos, 40 anos e estão se reinventando. Né? A gente vê pessoas aí com 50, 60 anos indo fazer faculdade, a gente vê pessoas aposentados fazendo faculdade de advocacia, de medicina, correndo atrás dos sonhos deles. Talvez eles não conseguiram ano passado, porque eles vieram de uma geração que tinha que trabalhar, e muitas vezes não tinha essa cultura do estudo. E agora eles estão tentando botar em prática isso, estão tentando mudar suas vidas. A gente tem situações onde a pessoa poderia estar ganhando, sei lá, um salário de executivo, mas não estava feliz e resolveu fazer bolo para vender em casa. Né? E se sente muito mais feliz com aquilo ali. Passa muito mais amor naquilo ali. Né? Digamos assim, as pessoas que consomem aquele produto dela se sentem muito melhores do que quando ela era uma auto-executiva ou o rapaz era um executivo. Então, só para citar um exemplo, né? Às vezes a gente fica se apegando às coisas e acaba criando essas prisões, acaba criando as nossas necessidades. Porque eu preciso ter um carro do ano, porque eu preciso ter uma casa maior, porque eu preciso ter um apartamento numa localização mais privilegiada, porque eu preciso ter um salário maior, porque eu preciso ter o marido mais bonito, eu preciso ter a esposa mais bonita, porque meus filhos têm que ser perfeitos. Né? Somos seres humanos, estamos num planeta, como a gente já conversou antes, onde os erros, né, onde as provas e expiações são muito mais comuns, onde a felicidade vai ser mais difícil de nós conquistarmos. Então, quando nós paramos e pensamos nisso, quando nós fizemos essa escolha de entender que o mundo é assim, nós passamos a ter uma consciência diferente, a ter uma vontade diferente de encarar as nossas batalhas. E aí tem uma frase aqui do Gandhi que ele fala que a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. Então, a prisão é uma questão de consciência. Né, que ele faz uma analogia com a questão dos criminosos, e muitas vezes estamos andando na rua, né, ou aos olhos da nossa família, aos olhos da sociedade, nós parecemos livres, né, nós parecemos bem, parecemos felizes, mas por dentro, no nosso íntimo, nós não estamos assim. Alguma coisa está nos incomodando, seja
Uma questão emocional, uma questão material, uma questão psíquica, uma questão de relacionamento, N situações que a gente pode estar passando que podem estar nos prejudicando. E acabamos mostrando para a sociedade que não, estamos bem. Aquela historinha, né? Eu vou para a praia final do ano, eu publico lá no Facebook uma foto sorrindo, mas eu estou numa casa cheia com, sei lá, 15 pessoas, está faltando água, ninguém quer cozinhar, já estou estressado porque aquela areia toda a casa está suja de areia, a roupa está suja de areia, eu já não aguento mais, mas eu estou lá, estou no Facebook, eu estou sorrindo, eu estou bem, né, para a sociedade. Mas por dentro, isso é um exemplo simples, tá? Está chegando agora o verão, né? A gente sabe que acontece bastante disso, né? Mas por dentro eu não estou bem, por dentro tem algum problema, né? E se eu não reformar aquilo ali, naquele momento, ou naqueles próximos dias, com certeza o meu ano novo, né? Estou lá para comemorar um ano novo, meu ano novo, não vai ser tão bom assim. Eu estou lá para descansar numas férias de alguns dias, mas eu não vou descansar. Então, muitas vezes, a gente não precisa criar essa necessidade para o nosso espírito, né? Para a nossa vida. A gente pode criar uma necessidade diferente, uma necessidade que seja mais leve, que seja mais livre, né? A gente pode estar numa prisão chamada Blumenau, em pleno 40 graus do verão, mas a gente pode estar livre, né? Um exemplo, só para citar, né? Não fazendo... E aí, quando a gente consegue se libertar disso, quando a gente consegue reformar isso dentro da gente, com certeza o caminho é muito diferente, né? Com certeza a gente vai enxergar com outros olhos a nossa vida, com outros olhos a forma com que encaramos as pessoas, os relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa vida de maneira geral, como encaramos a questão da espiritualidade, que muitos se dizem, né, católicos, espíritas, evangélicos, mas acabam não criando aquele vínculo também com a questão da espiritualidade. E quando a gente acaba conhecendo isso, né, sabendo que, poxa, eu ainda vou ter mais vidas pela frente, eu vou desencarnar agora, eu vou reencarnar em uma outra oportunidade, e eu quero estar bem, eu quero estar diferente, eu quero estar renovado, eu quero fazer coisas diferentes. Então, eu quero fazer a minha diferença. Então, a gente acaba, quando a gente consegue se libertar, a gente consegue dar mais um passo nessa caminhada. Mas não se enganem, tá? Logo na frente deve vir mais um desafio, mais uma batalha, e até muitas vezes maior do que a gente já está enfrentando até agora, tá? E cada vez que a gente vai evoluindo, cada vez que a gente vai adquirindo conhecimento, cada vez a nossa responsabilidade vai aumentando e cada vez a gente vai sendo mais cobrado, né? Não cobrado por Papai do Céu, cobrado pela nossa consciência, principalmente. E isso é para todos nós, tá? E aí, quando a gente consegue se libertar, né, a gente deixa os nossos preconceitos e nossos conceitos de lado e segue em frente, e vai vivendo. E aí temos um novo florescer da nossa consciência. Começamos a compreender que, poxa, não é assim. Eu criei esses problemas para mim, agora eu estou numa fase que eu preciso, que eu estou ponderando, que eu estou pensando, que eu estou refletindo, e eu preciso sair disso. Eu já estou me autoconhecendo, eu já estou vindo numa casa espírita, eu já estou ajudando talvez num trabalho voluntário, já estou dando um passe, ou mesmo que não esteja trabalhando numa casa espírita, mas estou fazendo a diferença no meu trabalho, estou fazendo a diferença na minha família, estou acordando de manhã cedo e me olhando no espelho de uma maneira diferente, né? Isso tudo começa a florescer. E lá na frente a gente vai ver que tem resultados positivos sempre, né? Então nós vencemos metade da batalha quando mudamos nossas mentes, né? Quando nosso estado passa de ser negativo para uma coisa mais otimista, mais positiva, e aceitamos o mundo como o encontramos, inclusive com os seus espinhos, né? Esse é um escritor americano, Orison Swett Marden. E quando a gente passa a encarar o mundo como esses problemas que realmente existem, tanto nossos íntimos como externos, a gente começa a perceber as coisas diferentes, a gente começa a fazer as coisas diferentes. A gente começa a, digamos assim, a buscar se melhorar a cada dia, a buscar encarar a vida de uma forma positiva a cada dia. Claro, nem sempre, não vai ser 100% dos dias do ano a gente vai estar feliz, a gente vai estar contente, a gente vai estar querendo buscar isso, né? Vai ter aqueles dias que a gente vai estar abatido. A gente pode comparar isso com um resfriado, né? A
gente vai ter aqueles dias que a gente não vai estar bem, vai estar resfriado, a nossa saúde não vai estar tão boa. A gente vai ter aqueles dias que a gente vai estar com uma gripe forte, vai estar acamado, não vai querer saber de nada. Mas a gente vai ter aqueles dias que tem um sol bonito lá fora, que a gente quer fazer alguma coisa positiva, que a gente quer sair, ver pessoas, se alegrar, deixar a energia fluir por dentro de nós. E é dessa forma que a gente tem que encarar, né? Tentar ter mais dias positivos do que dias negativos. E aí, quando a gente começa a encarar o mundo dessa forma, a gente começa a criar soluções, né? Que era problema, a gente cria uma barreira para esses problemas e começa a deixar os dominós aqui, né? As plaquinhas de madeira em pé. Então, a gente começa a criar soluções para os nossos problemas, começa a resolver os nossos problemas, começa a aceitar e seguir em frente, né? E não ignorar e estagnar nas nossas vidas. A gente começa a aceitar que as coisas podem ser diferentes se nós tivermos uma visão diferente, que aquela dificuldade que nós estamos passando, ela não é tão grande assim, né? A gente pode superar. Eu sempre digo, eu sempre gosto de pensar, quando eu não estou 100%, que o melhor trabalho que tem aqui na casa, claro, para nós que trabalhamos numa casa espírita, que eu encaro, né, que na minha opinião é o melhor trabalho, é trabalhar na sala do passe na segunda-feira. Porque aí você percebe que você não tem problema, né? Tu está ali para trabalhar, para se doar, mas as pessoas que vêm ali, tem N casos, tá? Tem casos que são doenças físicas, tem casos que são doenças emocionais, que são algumas pessoas com problemas materiais, etc. São N casos. Aí tu começa a observar, né, que aquelas pessoas que entram ali, poxa, elas vêm sempre fragilizadas de alguma forma, né? Sempre fragilizadas com algum problema. E aí a gente para pensar, mas por que eu estou pensando, eu Roberto, né, por que eu estou pensando nesse problema da minha vida? Se a fulana está com esse problema mais grave, ou o Beltrano está com esse problema que ele não vai conseguir sair do dia para a noite, ele vai levar talvez anos, talvez mais uma encarnação para poder superar. Então, assim, às vezes a gente para e pensa que alguns pequenos trabalhos que a gente faz não têm valor, mas quando a gente começa a encarar, a entender o que a gente está fazendo, a gente vê, não é bem assim, né? Tem gente que tem problemas maiores do que os meus, tem batalhas maiores do que as minhas, ou às vezes elas nem são tão grandes, mas a forma que a pessoa encara aquilo acaba prejudicando mais ela do que a forma que eu encaro os meus problemas, né? Então, tem tudo isso que a gente começa a levar em conta. Então, aqui sempre tentar pensar o mais positivo possível, né? Tentar lutar para aceitar e seguir em frente, e não tentar ficar tão estagnado. E a gente pode pegar um atalho, que muitas vezes ele pode ser um atalho que vai nos levar por um caminho longo, ou a gente pode ainda continuar tendo as nossas dúvidas, tendo as nossas ponderações, as nossas reflexões, e a gente chegar no final da vida de uma maneira mais fácil. Talvez com alguns cabelos brancos a mais, mas pelo menos de uma maneira mais tranquila, digamos assim, né? A gente não tomou atalhos na nossa vida que muitas vezes nos prejudicaram e acumularam mais dívidas para o futuro. E mais ou menos isso, tá? Que eu queria passar para vocês nessa primeira etapa aí. E a gente vai assistir um videozinho agora que ele conta a história. Ele foi abandonado pelo pai, né? Eu até já passei um vídeo dele em uma outra palestra. E ele conta um episódio que aconteceu com a mãe dele e ele num dia de praia também. E só que ele, dentro do vídeo, ele comenta algumas coisas bem interessantes, tá? Sobre essas coisas que a gente comentou aqui agora. Essa questão de que a gente recomeçar de novo, de que realmente a gente tem problemas na vida, mas tudo é a forma como nós encaramos eles, é a forma como é a nossa visão. Eu, Roberto, vejo de uma forma, o Agostinho vê de outra, a Letícia vê de outra, mas se a gente conseguir, em algum ponto, ver as coisas de uma forma mais positiva, cada um de nós, a gente vai conseguir fazer as coisas rodarem de uma maneira melhor. A gente vai ter uma oportunidade todo dia de ser melhor do que a gente já foi no dia anterior. Então vamos só assistir o vídeo. Então, a minha mãe contou uma história. A gente estava na praia, eu era pequenininho, e ela, vocês sabem como é mãe sempre vai atrás do filho, sempre cuidando para que ele não caia. E eu estava indo na praia porque eu ia de barraca em barraca pedindo picolé de molango. E a minha mãe dando risada atrás, todo mundo ria na praia. E enfim, a minha mãe, 2 anos antes, tinha sido abandonada
pelo homem que engravidou ela. E naquele dia na praia, eu fui de barraca em barraca, encostando nas pessoas, e numa das barracas estava o meu pai biológico. A minha mãe me conta essa história e ela me diz que ela olhou para o meu pai biológico, que ela não via há 2 anos, e aquele homem olhou para mim, e olhou para ela, reconheceu ela, e olhou para mim de novo, e entendeu que eu era o filho dele. E ele virou a cara. E naquele momento a minha mãe decidiu, mano, então o meu filho não tem pai. E ela parou de nutrir esperanças de um dia se relacionar de novo com meu pai biológico. As pessoas costumam dizer que a vida é curta. Eu acho que não. Eu acho que a vida é longa. Tem um monte de gente que recomeça depois de velho numa profissão. Tem um monte de gente fazendo faculdade, saca? Depois dos 40, saca? Tem um monte de gente fazendo um negócio de sucesso depois dos 50. A vida não é curta, a vida é bem longa, cara. A vida é longa e você tem que lidar com todas as decisões que você tomou ao longo da vida. As pessoas dizem, a vida é curta, aproveite a vida. Mas a vida, ela te dá chances. O tempo todo tem chances de você ser uma pessoa melhor. O tempo todo. A minha mãe, ela me criou sozinha e ela tomou algumas decisões que me fizeram ser quem eu sou hoje. E eu sou grato, porque por muito tempo eu não entendi por que ela não me falava quem era meu pai, eu não entendi por que ela, sei lá, escondia a minha origem. Mas agora, depois de velho, depois de ter filho, eu entendo. E hoje, tendo filho, eu sei que a vida, ela não é curta. A vida é longa. Todos os dias, alguma coisa te dá a chance de ser melhor. No meu caso, foram as minhas filhas. Todos os dias, a vida, ela te dá a chance de você evoluir. Eu não fui atrás do meu pai, mas depois que a minha mãe me contou quem é o cara, a minha esposa foi e achou o cara no Facebook. E o meu pai biológico hoje tem uma filha. E ele é um pai presente, aparentemente. Então a vida não é curta. A vida é longa e todos os dias você tem uma chance de ser uma pessoa melhor. Eu espero que hoje tenha sido esse vídeo. Que você assistindo esse vídeo possa pensar que você pode ser melhor. E entender que a vida é longa e ela te dá chances. Não peques. É um videozinho curtinho, né? Mas apesar de ele contar ali a história pessoal dele, eu achei bacana essa parte ali que ele fala que chega num momento da vida que a gente está tão frustrado, que deu tudo errado, que, sei lá, nossa empresa faliu, perdi meu emprego, perdi meu relacionamento, abandonei meus filhos, mas todo dia eu tenho a oportunidade de recomeçar. Todo dia eu tenho a oportunidade de ser melhor. Todo dia, né, depois que passar aquele tempo, digamos assim, que a gente fica nessa pequena depressão, a gente consegue se fortalecer, consegue seguir em frente, consegue batalhar. Se aparecer uma doença na nossa vida, a gente pode encarar de uma forma diferente. Se o médico deu 3 meses de vida, 6 meses de vida, 1 ano de vida, a gente vai ter 30 anos de vida, 40 anos de vida. Ótimo, vamos tentar fazer sempre a maneira diferente das nossas vidas. E aí eu queria deixar para vocês ali uma proposta no final, que assim, uma perguntinha para vocês, né? Vocês já sorriram hoje? Vocês já acordaram de manhã, olharam para o espelho e deram um sorriso? Algumas pessoas sim. Né? Às vezes é engraçado, né? A gente acorda com aquele cabelo todo espetado, aquela cara amassada, aquele olho meio fechado assim, a gente acha engraçado, outros não vão achar tão engraçado, né? Mas o poder que o sorriso tem, né, de transformar o nosso dia. Né? Se nós acordarmos de manhã, como o Agostinho falou, leu bem ali na psicografia, aquela pessoa que está na nossa frente, que é a pessoa que a gente tem que batalhar hoje para ser melhor, que é a pessoa que a gente tem que batalhar para crescer, que tem que batalhar para fazer coisas boas. E a gente dá um sorriso para ela, com certeza o dia dela já vai ser diferente. Mesmo que ela esteja passando por uma situação difícil,
ela vai conseguir encarar a vida, ou pelo menos aquele dia, de uma maneira diferente. E se a gente dá um sorriso para a pessoa que está ao nosso lado, né, que a gente acorda ao lado, ou para aquela pessoa do trabalho, ou mesmo pegando o ônibus ou no trânsito, a gente faz uma gentileza, a gente faz alguma boa ação, a gente acaba também se tornando melhor e fazendo o dia melhor daquela pessoa. Então essa é a proposta que eu queria deixar para vocês durante essa semana, né? A gente sempre fala de amor, caridade, mas vamos sorrir mais, né? Vamos sorrir mais para nós, sorrir mais para as pessoas que estão ao nosso redor. Então o sorriso ele enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. O sorriso é de graça, né? Eu posso aqui dar um sorriso para o Agostinho, né? O Agostinho pode ter um coração duro, mas algum dia vai florescer uma plantinha lá. E algum dia ele também vai sorrir, ele vai pegar e vai dar um sorriso para a Letícia. E aí a Letícia, que já está sorrindo, vai sorrir para outra pessoa. E assim o mundo vai girar, vai ter mais alegria, vai ter mais otimismo, a gente vai, digamos assim, vamos estar mais felizes com as vidas que nós temos aqui nesse planeta. Né? As nossas agruras, os nossos desafios, as nossas batalhas, elas podem ser minimizadas com pequenos gestos da nossa vida. E aí, se a gente sorrir mais, a gente vai transmitir mais paz, não vamos desistir, o mundo não vai parar de girar só porque a gente está triste, né? A gente não vai ficar naquela neura. E lembrem-se, né? A vida não é apenas longa, como disse o Marcos Piangeres ali, ela é eterna, principalmente ela é eterna. A gente está aqui justamente por isso, porque a gente acredita que ela é eterna, a gente acredita que a gente vai poder fazer muitas coisas lá na frente. Então, se a gente falhar nessa vida, a gente vai ter outra vida. Se a gente falhar na outra, a gente vai ter outra. Mas se a gente sempre tentar melhorar em cada uma das vidas, vai chegar um ponto que a gente não vai mais falhar tanto, né? A gente vai conseguir seguir sempre em frente. Então, vamos lutar as nossas batalhas uma a uma, né? Vamos tentar manter a cabeça no lugar, sem desesperos. Vamos tentar dar um sorriso para aquela pessoa que aparece todo dia no espelho na nossa frente. Quem sabe o dia dela vai ser melhor amanhã, né? Segunda-feira, às vezes a gente fica naquela depressãozinha do final de semana, mas é segunda-feira, dá para começar de novo, dá para fazer a diferença, dá para fazer um bom papel no trabalho, um bom papel no meu relacionamento, um bom papel com os meus filhos. Eu posso fazer a melhor parte de mim, só depende de mim mesmo. Então, obrigado, né? E uma semana renovadora para todos nós, certo?